Você já parou para pensar na importância do aço em seu cotidiano? O aço tem tamanho impacto em nossas vidas que, sem percebermos, está em tudo em que se usa. Se você ainda acha que ele não é essencial, irá se impressionar com a versatilidade de objetos presentes em seu dia a dia. Por ser um dos materiais mais fortes, versáteis, duráveis e flexíveis, o aço revolucionou nossa civilização, sendo possível lançar um avião às nuvens com a mesma facilidade que conservamos os alimentos. Com o avanço da tecnologia, a imaginação humana é o único limite para as novas criações. Mas para explicar sua história, temos que voltar desde o início. Uma das versões históricas sobre o surgimento do ferro sugere que ele tenha sido descoberto por acaso há muito tempo, de aproximadamente 4 a 6 mil anos antes de Cristo. As pessoas utilizavam pedras para proteger as chamas da fogueira do vento. Algumas delas eram minérios de ferro, que se transformavam em bolinhas brilhantes por causa da exposição ao calor. A partir dessa observação e de novos experimentos, o homem percebeu que, usando muito calor, era possível extrair minério de ferro deste material, que poderia ser moldado e utilizado em seu dia a dia por sua maior rigidez. Diferente do ferro, o aço não é um elemento natural. Para sua criação, é preciso a participação do homem. Sua matéria-prima é formada a partir da alteração do nível de carbono do ferro, que, o aquecendo a pelo menos 2.800 graus, passa do estado sólido ao líquido. Essa transformação força os átomos de carbono a se separarem dos átomos de ferro, dando o resultado de ferro fundido. Mas o índice de carbono no ferro deve ser exato, que em excesso vai torná-lo duro e quebradiço, mas com pouco carbono vai tornar o aço muito maleável e incapaz de aguentar peso. Em 1856, após o surgimento do aço, acabou o protagonismo do ferro. O aço, por ser mais resistente, pode ser produzido em grande quantidade. Não é à toa que hoje ele se encontra em todos os lugares. Não existe um mundo moderno sem computadores, celular, automóveis, trens, pontes e prédios. Tudo começa com o minério de ferro, que é retirado das minas e levado ao coração da usina, a fornalha, onde a matéria bruta é derretida e enchida com ferro fundido. A fornalha é drenada e depois o ferro é tratado com injeções de oxigênio no PBO, processo básico de oxigenação. O PBO injeta oxigênio a velocidades supersônicas, removendo todas as impurezas, deixando o aço com alto grau de pureza. O aço líquido e purificado é colocado dentro de um contêiner gigante e transferido para a fornalha metalúrgica, onde o aço é customizado para servir a praticamente qualquer necessidade de uso, onde pode ser adicionado elementos liga para dar ao aço traços de força, durabilidade ou flexibilidade. A produção do aço se aprimorou ao longo dos anos. Durante séculos, ninguém podia aquecer grandes quantidades de ferro. Isso tornava a produção de aço inicialmente não confiável. O engenheiro Henry Bessemer descobriu a tecnologia que torna isso possível. Criou um forno de 6 metros de altura que injeta oxigênio através de orifícios em sua base, ocasionando a combustão e elevando a temperatura para os 2.800 graus necessários. O calor extremo permite que o ferro se derreta e os átomos de carbono sejam consumidos. Já nos em Minas, as principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo são o carvão mineral e o minério de ferro, que chegam principalmente para o transporte marítimo e ferroviário na usina. A etapa inicial do processo siderúrgico é feita na área de redução. Na coqueria, o carvão mineral é transformado em coque metalúrgico. O carvão permanece no forno de 16 a 18 horas, a uma temperatura superior a 1000 graus Celsius, transformando-o em coque e produzindo o gás de coqueria, que após tratamentos específicos gera produtos que são destinados à venda para os fabricantes de plástico, fertilizantes e produtos farmacêuticos. O gás limpo, por sua vez, é armazenado em gasômetros para ser usado como combustível em outros processos. Após a coquificação do carvão, o produto é enviado para o alto forno. Na sinterização, uma mistura de minério de ferro fino e fundentes é queimada e transformada em sinter, que também é enviado a outro forno, onde ocorre a produção de ferro gusa.
O coque metalúrgico, o sinter, o minério de ferro bitolado e pelotas são carregados no topo do alto-forno. Na região inferior do forno, é injetado ar quente a uma temperatura de 1200 graus, além de combustíveis auxiliares como o carvão mineral pulverizado e o gás natural. Durante a descida da carga, reações químicas acontecem, até resultar no ferro gusa líquido, preenchendo o cadinho localizado na base do alto-forno. Quando o cadinho enche, uma perfuratriz abre um dos furos de gusa do alto-forno, que vaza pelo canal de corrida, sendo recolhido em carros torpedo. Quando chega a cearia, o ferro gusa passa por um processo que reduz a quantidade de enxofre de acordo com o tipo de aço a ser produzido. Depois o gusa é despejado dentro de um convertedor junto com sucata para o processo de refino primário. Uma lança sopra oxigênio para reduzir a quantidade de carbono e o fósforo do gusa transformando em aço. Após o processo de sopro, o aço é vazado para uma panela onde são adicionados elementos de liga, responsáveis por conferir propriedades físico-químicas para cada tipo e aplicação do aço. Na sequência, o aço passa por tratamentos que possibilitam ajustes na composição química e correção de temperatura. Controles adicionais são necessários em função da aplicação do produto. Concluída essa etapa, a panela se posiciona na máquina de lingotamento contínuo. O aço líquido é vazado para os meios da máquina de lingotamento, onde se solidifica na forma de placas. As placas são cortadas no comprimento desejado e identificadas e inspecionadas para abastecerem as laminações ou para serem vendidas a clientes. Nas laminações, as placas de aço se transformam em diversos produtos da Usiminas de acordo com a necessidade dos clientes. Você sabe qual foi a primeira siderúrgica implementada no Brasil? Criada por meio do Decreto de Lei nº 3002, do então presidente Getúlio Vargas, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tornou-se um marco histórico na industrialização do país. Surgindo para preencher as lacunas de uma economia predominantemente agrícola dentro de um programa de substituição de importações. Em 1993, depois de muitos protestos, a CSN foi privatizada, no governo do Itamar Franco, de 1992 a 1995, a qual foi um marco pioneiro da presença do Estado na economia, e a qual foi adquirida por um grupo liderado pelo empresário paulistano Benjamin Steinbrück, o qual mais tarde adquiria a Companhia do Vale do Rio Doce, a Aço Minas Gerais, que é a Aço Minas, a Companhia Siderúrgica Paulistana Cosipa, a Embraer, bem como subsidiárias da Petrobras. A Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa, atualmente Usiminas, localiza-se no município paulista de Cubatão, no litoral do estado de São Paulo. A empresa produzia aços planos não revestidos, sendo que o laminador de tiras a quente é um dos mais modernos do mundo. Placas, chapas grossas, laminados a quente e a frio, que atendem segmentos estratégicos da economia, como automobilístico, ferroviária, naval, de construção civil, agrícola e máquinas. A Cosipa foi fundada em 1953, um sonho de empreendedores paulistas. Dentre eles, Martinho Prado Shoa, Plínio de Queiroz, Alcides da Costa Vidigal e Herbert Levi. Após mais de 10 anos em fase de preparação e projeto, a usina foi inaugurada em 18 de dezembro de 1963, pelo presidente João Goulart. Em 1966, transformou-se em uma usina siderúrgica integrada à coque. A partir de 1993, entretanto, a Cosipa deixou de ser uma empresa estatal. Em 20 de agosto desse ano, a empresa é privatizada através de um leilão na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Bovespa, passando a ser controlada por um grupo de investidores, liderados pela Usiminas. A data da privatização foi o início de uma nova era de objetivos e conquistas, atingidos ano após ano. A renovação de seu parque industrial, finalizada em 2001, fez com que a Cosipa passasse a operar com capacidade máxima, ou seja, produzir 4,5 milhões de toneladas de aço líquido por ano e conseguiu equacionar os seus problemas ambientais. Estes dois objetivos foram consolidados através de um plano de investimento de 1,1 bilhão de reais nos equipamentos da usina de Cubatão, sendo 240 milhões destinados somente a equipamentos de controle ambiental. A partir de meados de 2005,
Formalmente integrada ao sistema Usiminas, mantém uma sequência de excelentes resultados financeiros em todos os demais indicadores empresariais. Bastante integrada à comunidade da Baixada Santista, um dos desafios iniciais no período pós-privatização, a Cosipa se prepara para atingir 5 milhões de toneladas de aço líquido anuais com novas máquinas em operação. Em março de 2009, teve seu nome alterado para Usiminas, bem como as demais empresas desse grupo. Em outubro de 2015, sobre o contexto da crise econômica e financeira que atingiu o país, foi anunciado o encerramento das atividades de produção de aço, provocando milhares de demissões e com reflexos na economia da cidade de Cubatão e da Baixada Santista. Entretanto, a Usiminas não foi desativada. As desativações atingiram a metalúrgica primária e os equipamentos e atividades a ela relacionados, pátio de minérios, coqueria, sintetização, altos fornos e aciaria, desativado também o laminador de chapas grossas. Estão mantidas as linhas de laminação a quente e de laminação a frio. O Brasil é um dos maiores exportadores de aço do mundo e lidera a produção na América Latina, sendo 4% do PIB nacional. Sua atuação alcança mais de 100 países. O Parque Siderúrgico Brasileiro compreende 26 usinas administradas por 8 grupos empresariais em 10 estados do país. Produzimos 33,7 milhões de toneladas de aço em 2016 e geramos 4,4 bilhões de dólares de saldo comercial. Com mais de 115 mil colaboradores diretos, as empresas investiram mais de 78 milhões de reais em treinamentos, tendo 43 bilhões de dólares de faturamento no mesmo ano e cerca de 9 bilhões em impostos. O aço é 100% reciclável, sendo 80% de todo o metal consumido no mundo, tendo 90% de água utilizada em seu preparo sendo reutilizada. Você sabia que a usina hidroelétrica de Henry Borden fornecia energia exclusivamente para a Cosipa, atual Usiminas? A usina hidroelétrica de Henry Borden foi inaugurada em 10 de outubro de 1926 para suprir a necessidade de fornecimento de energia elétrica para o estado de São Paulo, tendo sua capacidade reduzida em 1992 por conta da poluição nos rios Tietê e Pinheiros, que abasteciam seu reservatório. Para não parar suas atividades, a energia foi direcionada para o Parque Industrial de Cubatão e para o Porto de Santos, conhecida internacionalmente por ter mudado o curso do Rio Pinheiro. O Instituto Aço Brasil nasceu com o objetivo de reforçar os atributos positivos da indústria do aço. O Instituto tem como missão defender e representar a indústria brasileira produtora do aço, atuando para a melhoria da competitividade e desenvolvimento sustentável. Eles têm como visão ser reconhecida como entidade na classe de maior representatividade, visibilidade e credibilidade do segmento empresarial. Os seus valores são a acessibilidade, a valorização das pessoas, transparência, responsabilidade social e ambiental, qualidade e o comprometimento. A cada tonelada de aço que eu produzo, eu gero aproximadamente 600 quilos de resíduos e coprodutos. Então, buscar alternativas para a aplicação desses materiais foi o que o setor achou que seria responsável socialmente e economicamente viável, porque você reduz os custos com a disposição em aterros e você agrega valor a esses materiais, porque você dá uma aplicação mais nobre para esses materiais. Quer dizer, não é o meu produto principal, que é aço, mas é matéria-prima para outras indústrias. Mas a maior parte dos resíduos gerados no nosso processo industrial é de resíduos não perigosos, classificados com a NBR 10.004 como resíduo classe 2, não perigoso. Então, eu diria que menos de 5% seriam resíduos perigosos, que são tratados da maneira adequada, né? Na destinação adequada. A maior parte são resíduos não perigosos. Hoje, o foco principal do CCA Brasil tem sido desenvolver e agregar valor para esses materiais, e o principal deles, que vocês podem ver na feira, é a açobrita, que é um material que foi originado da escória de aciaria, um resíduo classe 2, não perigoso, e com beneficiamento, tratamento, classificação granulométrica, controle de qualidade desse material, ele vira uma alternativa ao uso da brita, das pedreiras, né? E quais são os principais benefícios disso? Você deixa de explorar um recurso natural não renovável, que vem da pedreira, né?
você dá uma alternativa para as construtoras executarem rodovias com esse material. Ele já é utilizado no Brasil há mais de 40 anos, só que de uma maneira, digamos, sem valor agregado, sem dar a importância de qualidade que esse material tem, né? Então ele era tido simplesmente como um resíduo da indústria que você reaproveitava de uma maneira sem valor agregado mesmo, sem muita importância, né? E o CCA Brasil, em função do desenvolvimento da Açobrita, uma garantia de qualidade desse material, que é um produto que a gente está desenvolvendo ainda, né? A gente está fazendo normas técnicas para ele, a gente fez um convênio com o DENIT e a Universidade de Brasília para executar alguns trechos experimentais em vários lugares no Brasil, são 4 trechos experimentais. E em função disso, que a gente vai ter um produto de qualidade comprovada. Então, um produto realmente que vem atender não só a questão de você deixar de explorar os recursos naturais, mas tecnicamente, qualidade comprovada tecnicamente, que é melhor ainda do que a brita comum. A partir do momento que a gente deixa de explorar um recurso natural, uma pedreira, né, você aumenta a vida útil daquela pedreira, né, e você dá uma destinação nobre para um material que era considerado resíduo, que não tinha uma utilização nobre, né? Então, a questão ambiental, você tem essa questão. Quanto à questão técnica, esse material, ele tem, eu vou falar um pouco técnico, mas só para dar uma referência, né? O CBR, que é o Índice de Suporte Califórnia, desse material, da Açobrita, só como referência, é de 120% a 200%. O da brita é de 85% a 100%. Então ele é melhor nessa questão do índice de suporte. A capacidade que esse material tem de suportar carga, seria isso. Uma outra referência que a gente pode considerar para a questão de comparativo é o módulo de resiliência do material, que é em torno de 400, 420 MPa, megapascal. O da brita é em torno de 240, 250. O que isso significa, né? Que esse material, sendo utilizado ante uma mesma espessura, né, e com a mesma carga num projeto comparado com a brita, a vida útil dele vai ser muito maior do que a da brita. E se o projeto estudar a questão da capacidade de carga, tráfego e espessura, ele pode até, em função da capacidade de carga dele, reduzir a espessura. Então você acaba economizando na sua obra, né? Mas o ideal seria que ela fosse executada com a mesma espessura da brita. Então você teria o quê? Rodovias com uma vida útil maior do que as atualmente empregadas com brita. Quer dizer, a gente não tem pretensão de dizer que, olha, a gente veio substituir a brita. Não. A nossa ideia é ter uma alternativa à brita, é uma opção, né? Um recurso que você vai deixar de explorar um recurso natural e você vai ter uma alternativa. Você pode utilizar em conjunto com a brita ou em pequenos trechos, mesmo porque nós não produzimos esse material normalmente, né? A gente gera ele, produz ele em função da minha produção de aço. Então, depende da minha produção de aço, né? Então, eu não tenho a pretensão de dizer, olha, a gente veio concorrer com a brita. Não, a brita tem o espaço dela, que é gigante, e o nosso, a gente só quer um pedacinho ali. Mas a gente acredita realmente que as concessionárias vão adotar, o órgão federal vai adotar exatamente o convênio com o DENIT para isso, que é para ele ver que o material realmente atende às especificações técnicas, é um material de qualidade comprovada, né? Não é simplesmente um resíduo do meu processo de produção de aço. Então, assim, eu acredito muito nisso, a gente está trabalhando muito para isso, a gente espera realmente que vá acontecer. Hoje nós produzimos aproximadamente 4 milhões de toneladas por ano de material. Mas nós temos 29 unidades espalhadas no Brasil, desde o Pará, né, até o Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho dito para as construtoras, para as empresas? Esse material ele tem que ser aplicado próximo das nossas empresas, próximo de onde eu produzo esse material, né? Então, assim, como eu falei, não dá para dizer que vai atender todas as obras, mas não.
onde existirem obras próximas das nossas empresas, você vai ter essa alternativa de utilização. Um material nobre, de qualidade técnica comprovada, que vem atender e com custo muito mais baixo do que a brita, né? Então, nós indicamos em função da logística, porque senão você inviabiliza, se ficar muito distante, e seja utilizado próximo das nossas unidades produtoras. E eu diria que não falta estrada vicinal e rodovia para a gente trabalhar. Tem um potencial muito grande. Com os avanços tecnológicos apresentados nesse documentário, podemos concluir que o aço ainda será um material utilizado pela indústria mundial, gerando mais empregos, avanços e pesquisas, com o intuito de sustentar o topo do mercado pelas próximas décadas.